Pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade às nossas aulas. Espero que vocês compreendam bem o que eu vou passar para vocês. Nós vamos continuar do capítulo de onde nós paramos. A gente concluiu o capítulo 3, nós vamos dar continuidade no capítulo 4. O capítulo 4 retoma o tema de sintaxe. Lembra que eu falei para vocês? A gente viu os tipos de sujeito, os tipos de predicado. Quais são os 5 tipos de sujeito que a gente viu? Simples, composto, oculto ou elíptico, indeterminado e inexistente. E quais são os 3 tipos de predicados que a gente viu? Predicado verbal, predicado nominal e a mistura dos dois, predicado verbo nominal. Então, hoje, dando continuidade a essas classificações que compõem a oração, nós vamos esmiuçar mais os predicados. Nós vamos dar classificação aos verbos. Aqui, o tema da aula de hoje é os verbos dentro da oração. Então, os verbos dentro da oração. Eu já falei para vocês sobre os verbos de ligação e os verbos significativos. Então, quando eu passava para vocês os verbos de ligação, a gente classificava em predicado nominal. E quando a gente tinha os verbos significativos, a gente tinha 2 opções, ou de predicado verbal ou de predicado verbo nominal. Então, a gente já sabe de cor e salteado quais são os verbos de ligação, que são cafés para 2. Quem lembra disso? Cafés para 2 quer dizer o quê? C, continuar. A, de andar, com sentido de estar. F, de ficar. E, de estar. S, de ser. P, parecer. E o outro P, permanecer. Todas as vezes que aparecer estes verbos, com sentido de verbos de ligação, o meu predicado será nominal. Podem aparecer outros verbos que também funcionam como verbo de ligação, mas, essencialmente, esses são os casos que vão mais ocorrer nas nossas análises, certo? Então, agora a gente tem os verbos significativos, que a gente só sabia em geral que se fosse verbo significativo, meu predicado seria verbal, meu predicado seria verbo nominal. Mas agora nós vamos ter que dar nome aos verbos significativos. Quais são esses verbos significativos? Então, aqui na listinha tem verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, verbo transitivo direto e indireto, que é a mistura dos dois, e verbo intransitivo. Ah, Andreisa, então chegou a vez de eu descobrir o que é esse tal de VTD? Chegou a hora da gente descobrir o que é o VTD, que na verdade é o verbo transitivo direto. Então, vamos lá? Exemplos de verbo de ligação, retomando aos verbos de ligação. Mona Lisa continuava distraída com sua leitura. O verbo continuava é um verbo vazio de conteúdo. O verbo vazio de conteúdo que tem a função de ligar. Mona Lisa, a sua característica que é distraída. Ok? Então, continuava é um verbo de ligação. Os cidadãos estavam convictos de suas ideias. Estavam é um verbo de ligação, um verbo vazio de conteúdo, e tem a função de ligar cidadãos à sua característica, que é convictos. Então, por isso, estavam é um verbo de ligação. Lembrando que todos esses verbos precisam ser analisados dentro de um contexto. Eu não posso colocar como pedra, rocha, isso é um verbo de ligação e pronto, acabou. Eu tenho que analisar dentro de um contexto, ok? Dando sequência a isso. Nós temos os verbos significativos. Ah, chegou o que eu queria saber. Então, nós dividimos os verbos significativos naquela lista que eu passei lá no primeiro slide. Então, o que são verbos significativos? São aqueles que trazem consigo um significado, indicam uma ação. Mona Lisa leu a obra de Machado de Assis. Leu é um verbo significativo. Ela praticou a ação de ler. É um verbo que traz consigo um significado. Então, essa é a ideia do verbo significativo, ok? Agora, nós vamos tentar compreender
a ideia de transitivo e intransitivo. Dizemos que um verbo é transitivo quando ele precisa de complemento para ter sentido completo. Então, o verbo transita, ele precisa de um complemento para ter sentido completo. E dizemos que um verbo é intransitivo quando ele não precisa de complemento, ou seja, ele já tem sentido completo por si só. Andreísa, não entendi. Então vamos ver na prática o que quer dizer um verbo que precisa de complemento e um verbo que não precisa de complemento, que já tem sentido completo? Vamos ver os exemplos disso, ok? Primeiro nós temos o verbo transitivo direto. Então ele é transitivo, ou seja, ele precisa de um complemento. E o que seria isso, transitivo direto? Vamos entender por partes. Primeiro eu tenho um exemplo, Ronaldinho fez. Ronaldinho fez tem sentido completo? Não, eu preciso de um complemento. Ronaldinho fez o quê? Ronaldinho fez um bolo. Então, eu precisei do complemento um bolo para que essa oração tivesse sentido completo. Então, transitivo é isso, quando ele precisa de um complemento para ter sentido completo. Agora, por que transitivo direto, Andreísa? Transitivo direto é porque o verbo fez se ligou diretamente ao complemento um bolo sem o uso de preposição. Fez o quê? Fez um bolo. Para ligar o verbo fez ao complemento um bolo, eu não precisei de preposição. Então, é um complemento sem preposição. Ah, Andreísa, você está querendo dizer que o verbo transitivo direto é aquele verbo que precisa de complemento sem preposição? É isso que eu estou dizendo, muito bem. O verbo transitivo direto é aquele que precisa de um complemento sem preposição. Passando então para o verbo transitivo indireto, ele é transitivo, ele precisa de complemento e ele é indireto. Por que ele é indireto? Porque ele precisa de preposição. Ok? Vamos entender isso parte por parte. Eu tenho um exemplo, Ronaldinho gosta. Ronaldinho gosta tem sentido completo? Não. Ronaldinho gosta não tem sentido completo. Ronaldinho gosta de quê? Então, eu preciso de um complemento. Por isso, ele é transitivo. Quando precisa de complemento, é transitivo. Mas Ronaldinho gosta de leite. De leite é o complemento que fez com que tivesse sentido completo. Mas eu não posso falar Ronaldinho gosta leite. Esse verbo gosta precisou se ligar ao complemento leite por meio de uma preposição. Ah, Andreísa, então o verbo transitivo indireto é aquele que precisa de complemento com preposição. E vocês sabem todas as preposições essenciais, não sabem? É por isso que vocês memorizaram, é para isso, para esse momento que vocês memorizaram as preposições. Quais são as preposições que existem, as preposições essenciais? A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre, trás. É agora que você vai precisar das preposições. Se o verbo precisa de ligar por meio de uma preposição ao seu complemento, ele é verbo transitivo indireto. Então, sabendo as preposições, tudo fica mais fácil. Então, aquela musiquinha que vocês memorizaram vai ajudar agora, ok? Então, vamos agora para o verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. É uma mistura dos dois. Então, esse tipo de verbo é de dois complementos. Um complemento sem preposição e o outro complemento com preposição. Ronaldinho deu. Tem sentido completo? Não, não tem sentido completo. Ronaldinho deu o quê? Não pediu um complemento? Ronaldinho deu flores. Quando eu coloco o complemento flores, esse complemento precisou de preposição? Não, é um complemento sem preposição. Aí eu digo, Ronaldinho deu flores para quem? Ronaldinho deu flores
para sua mãe. Então, para sua mãe é um complemento do verbo deu, só que com preposição. Cadê a preposição? Para. Então, peraí, Andreísa, devagar que eu não estou entendendo. Eu vou falar a frase completa, a oração completa. Ronaldinho, vamos aqui, ó. Ronaldinho deu flores para sua mãe. O verbo é deu. Ronaldinho deu o quê? Flores. Flores é um complemento e é o complemento sem preposição. Deu flores para quem? Para sua mãe. Para sua mãe é o complemento com preposição. Perceberam que eu tenho dois complementos? Flores sem preposição, para sua mãe com preposição. Então, ele é transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Ok? E o último tipo de verbo, que é o verbo intransitivo. O verbo intransitivo é aquele verbo que tem sentido completo. Ele não precisa de complemento. Se eu falar para vocês assim, Ronaldinho morreu, simplesmente o sentido está completo. Morreu, pronto, acabou. Não morreu o quê? Morreu de quê? Ah, Andreísa, eu posso perguntar, Ronaldinho morreu de quê? Aí seria verbo transitivo indireto? Não, Ronaldinho morreu, pronto, acabou. Ronaldinho morreu de quê? De que seria o que, então, Andreísa? Seria um adjunto adverbial de causa. De que seria a causa pela qual Ronaldinho morreu. Então, não seria um complemento do verbo morreu, é só um acessório, um advérbio, que pode ser um advérbio de lugar, um advérbio de modo. Nesse caso, seria um advérbio de causa, ok? Mas quando eu digo Ronaldinho morreu, tem sentido completo. E é isso que vocês precisam entender. Tenho aqui outros exemplos de verbo intransitivo. O preço do feijão subiu. Pronto, acabou. Subiu. Não precisa de complemento. A filha da minha vizinha nasceu. Nasceu e pronto. Tem sentido completo. Meus óculos sumiram. Sumiram. Pronto, acabou. Ai, Andreísa, tem aqui o de novo. De novo não é um complemento com preposição? Não. Meus óculos sumiram e pronto. De novo é um adjunto adverbial de frequência. Ou seja, um advérbio de frequência. Então, de novo, não está completando sumiram. É só um acessório. Se eu quiser falar somente meus óculos sumiram, tem sentido completo. De novo, eu quis acrescentar para dar uma circunstância a mais à minha oração. Então, voltando àquele um dos primeiros slides, nós vamos ver que nós temos o verbo transitivo direto, é o verbo que precisa de complemento sem preposição. Nós temos o verbo transitivo indireto, é aquele verbo que precisa de complemento com preposição. Nós temos o verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo, que é uma mistura dos dois. Eu preciso de dois complementos, um sem preposição e o outro com preposição. E nós temos o verbo intransitivo, é aquele que tem sentido completo. Ronaldinho morreu. Bom, gente, e assim termina mais uma aula. Espero ter ajudado vocês. Nós vamos esclarecer as dúvidas que vão surgir ao longo dos exercícios, ok? Um beijo no coração de vocês. Até a próxima!